Esse final de ano, quero mandar um grande abraço para a turma do Golaçô, esse programa de esporte. Um grande abraço para o meu amigo Éder aí, que o Bomba tá explodindo aí no Golaçô. Parabéns, Bomba. Desejo a todos boas festas, né? Um ano com muita saúde, com muito sucesso, muita paz. Alô, galera, aqui é o Falcão. Queria desejar um feliz 2013 para todos vocês. Um abraço. Uou, boa tarde, galera. Valeu, Rei, valeu, Falcão. O Éder tá curtindo uma folguinha de fim de ano. Olha só, galera, muito bem-vindo ao Golaçô, dia 31 de dezembro de 2012. Estamos ali coladinho com 2013. Cá estou eu e comigo Everton Guimarães. Boa tarde, querido. Bom demais? Boa tarde, Fela. Alô, pessoal de casa. Já fez a promessa aí de fim de ano, como é que é? Camisa branquinha, todas as promessas feitas. Daqui a pouco você vai saber quais são elas. Já perguntaremos ao Everton Guimarães quais são as promessas para 2013. E é o seguinte, o Golaçô hoje está quentinho, cheio de novidades, cheio de coisa. É fim de ano, mas tem muita coisa para falar. Olha só, Golaçô em clima de retrospectiva. Como será que foi o ano para Cruzeiro, América e Atlético? E nós começamos com o Galo, retrô do Galo, hein? Campeão mineiro, vice-brasileiro, chegada de Ronaldinho Gaúcho, tem coisa beça. Veja aí como é que foi o 2012 do Atlético. O ano do Atlético começou com pressão. Os torcedores ainda estavam engasgados com a goleada sofrida para o Cruzeiro no último jogo de 2011. Mesmo assim, a diretoria manteve a base. Uma aposta que deu certo. Tudo bem, a campanha da Copa do Brasil não foi das melhores. O time foi eliminado para o Goiás nas oitavas de finais. Mas no Campeonato Mineiro, o Galo foi muito bem, obrigado. Liderança na primeira fase, campeão invicto. Na decisão, venceu o América por 3-0. Até pelo fato do Atlético ter ganho o Campeonato Mineiro de forma invicta, a gente pode dizer que foi uma campanha irrepreensível. Só que eu acho que ao mesmo tempo que ele se sagrou campeão estadual, ficaram algumas evidências na equipe que foram corrigidas ao longo do Campeonato Brasileiro. O melhor ainda estava por vir. A diretoria agiu para o Campeonato Brasileiro. Chegaram Júnior César, Jô e ele, Ronaldinho Gaúcho. Uma contratação que pegou todos de surpresa e encheu os atleticanos de alegria. Na minha cabeça eu quero jogar bem, ajudar o Atlético a conquistando vitórias pouco a pouco e depois no final, se tudo der certo, fazer o Atlético ser campeão, esse é o meu objetivo. O camisa 49 mudou a cara do Atlético. Além das belas jogadas, ajudou, por exemplo, no crescimento do jovem Bernard, a revelação do Brasileirão. E por falar em Brasileirão, o Galo fez uma bela campanha. Foi o melhor do primeiro turno, mas a irregularidade, principalmente fora de casa na segunda fase da competição, fez com que o Galo terminasse na vice-liderança. Aliás, segunda colocação muito comemorada, coroada com uma vitória sobre o maior rival. Um ano de recuperação. Um ano em que a gente recuperou a autoestima do torcedor. Outro detalhe é que o Atlético foi o único clube que terminou a temporada invicto em casa. Resultado, o Galo volta à Libertadores depois de 13 anos. Motivos de sobra para comemorar. Pelos últimos 2 anos do clube brigando contra o rebaixamento, você permanecer no G4 durante toda a competição, eu acho que você pode colocar como uma excelente campanha que não foi coroada pelo título. Agora, resta saber se foi uma campanha atípica do Atlético, se foi um ponto fora da curva, podemos dizer assim, ou se vai ser algo duradouro daqui para frente. Um 2012 inesquecível para os atleticanos e que pode ser resumido em uma palavra: superação. Superação, aliás, abre aspas para o Cuca, ele falou que foi o ano da recuperação do Atlético. Para você, meu querido Everton, superação, recuperação, ressurgimento, é por aí? Tudo isso. Parece que tudo que o Calil pensou que fosse acontecer foi adiantado, né? 2 anos de uma recuperação e tudo aconteceu muito rapidamente nesse ano de 2012. Foi o ano em que o Ronaldinho veio e ninguém acreditava, o ano em que o Jô pintou por aqui, a imprensa também batia muito, principalmente a imprensa do Sul.
E, de repente, as coisas mudaram. Mas esses jogadores só apareceram porque o time é bom, porque o time foi muito bem montado pelo Cuca. Não é? O futebol do Ronaldinho não teria aparecido se não tivesse, por exemplo, um cara que joga muito chamado Bernard. Pois é, Everton, você acha que o Atlético ele é um antes do Ronaldinho e outro depois dele? Há esse divisor? Há esse divisor, sim. O Ronaldo tem uma grande oportunidade, possibilidade de se tornar, talvez, o maior ídolo, ou um dos maiores ídolos da história do Atlético. Simplesmente porque ele veio e depois que ele chegou, a história mudou. O time foi o clube que mais faturou em 2012. A campanha irretocável que foi feita. Campeão invicto do Campeonato Mineiro. Ah, mas ninguém dá muito valor, mas perde o Campeonato Mineiro para ver. Tem a volta à Libertadores. Volta à Libertadores, principalmente o vice-campeonato, mostrou muito de todo esse trabalho que foi feito. De uma baita estrutura, de contratações bem feitas e acertadas, e aí o resultado acabou pintando. Esse vice-campeonato é muito importante, deve ser sim comemorado, assim como outros campeonatos, por exemplo, o do Cruzeiro, né, que foi vice-campeão em 2009, também deve ser comemorado. Agora, o detalhe é, nenhum grande clube está contratando... Libertadores 2009, Brasileiro 2010. 2010. Nenhum grande clube do Brasil tem contratado por atacado, em demasia, como o Atlético não é diferente. Não é? Então tem muito pouca coisa para ser mudada para esse próximo ano. Nessa análise, a decepção ficou por conta da Copa do Brasil? Por conta da Copa do Brasil, né? Que a gente viu um time como o Palmeiras, que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, ser campeão, que é um time abaixo da crítica, né? Os números mostraram. A Copa do Brasil é um torneio diferente exatamente por causa disso. Você já viu o Paulista ser campeão, Paulista de Jundiaí, você já viu o Juventude, você já viu o Criciúma, você já viu outros clubes pequenos, e aí o Palmeiras, com o time rebaixado no Campeonato Brasileiro, também levou o título. Ou seja, a Copa do Brasil foi o ponto destoante nessa campanha do Atlético. Em relação ao brasileiro ainda, onde é que você acha que o Atlético perdeu o título? Faltou o grande homem de área, faltou o atacante, né? Se o Atlético tivesse, exatamente. Se o Atlético tivesse pelo menos mais um jogador de qualidade superior ali na frente, a coisa talvez poderia ter sido diferente. 2012 o balanço é positivo, então? Demais, extremamente positivo, e é um bom começo, uma boa arrancada para 2013. Muito pouca coisa a ser mudada e isso é importante. Maravilha. O Everton vai ficar aqui com a gente até o fim do programa. Ele está aqui sozinho hoje, segurando a onda e vai segurar bem. É o seguinte, falamos da retrospectiva do Atlético, tem a retrospectiva do América e do Cruzeiro. Agora é a vez da retrospectiva do Coelhão. Olha só, o América completou 100 anos em 2012. Que data, hein? A temporada começou bem, com a reinauguração do Independência, os 100 anos, o vice do Mineiro, só que a vaga para o acesso à elite do Brasileirão não veio. Chegou a vez da retrô do Coelhão. 2012, ano do centenário do América, ano que prometia ser especial. Com o objetivo de voltar à elite do futebol brasileiro, o Coelho usou o Campeonato Mineiro como um laboratório. Revelações como Brian e Caio se juntaram aos experientes Fábio Júnior, Alessandro e Neneca. Na Copa do Brasil, a fórmula não deu muito certo. Eliminação para o Goiás já na segunda fase. Aí, no Campeonato Mineiro, o América surpreendeu, eliminou o Cruzeiro nas semifinais. E este gesto aí do Alessandro entrou para a história. Mas a equipe perdeu a decisão para o Atlético. A América passou bem pelo Cruzeiro e chegou à decisão contra o Atlético jogando bem. O América talvez tenha sentido um pouco no início, nessa partida da final contra o Atlético, mas depois conseguiu manter uma pressão e título é aquela história. A consequência, o Atlético foi um pouco melhor, na minha opinião, e o América chegou com méritos à decisão, mas o título ficou com o Galo. No jogo do Centenário, em abril, o Coelho derrotou o Argentinos Júnior por 2-1. Foi uma grande festa na inauguração do novo Independência. Na Série B, o América era apontado como um dos favoritos por causa da boa campanha no estadual. O experiente Gilberto se juntou ao time, que começou muito bem a competição. O Coelho esteve entre os 4 primeiros até a 15ª rodada, mas a equipe não conseguiu manter uma boa sequência no restante do campeonato e caiu na tabela. A irregularidade era tão grande que o clube utilizou 4 técnicos na competição. Divanildo Oliveira, Milagres, Mauro Fernandes e Vinícius Eutrópio foram os comandantes do Coelho, que terminou a Série B apenas na 8ª colocação. Uma campanha frustrante no ano do centenário americano. Aquele momento ali das várias situações em que o Divanildo teve muitos jogadores contundidos foi o principal problema do América, o principal problema americano nessa caminhada da Série B. E aí o time se perdeu, não se acertou.
Everton não conseguiu. Quando tentou retomar a situação, já era tarde, já era complicado. E no ano do centenário americano, o torcedor queria justamente essa volta à elite do futebol brasileiro. Foi adiada, vai ter que ficar para uma outra tentativa, quem sabe, o ano que vem. Esse sinalzinho aqui do Alessandro, acabou, ficou eternizado, hein, Everton? Eternizado, rapaz. E depois ele foi obrigado a aceitar que a torcida do Atlético fizesse isso com ele na final, né? Fizesse o mesmo. Sabe que o grande erro do América esse ano de 2012 para mim foi a constante troca de treinadores. Isso não funciona, né? O futebol vem mostrando isso, né? O Corinthians é uma prova disso. Na manutenção do Tava bem com o Givanildo, do Tite, né? O Atlético na manutenção do Cuca. O Givanildo deu algumas derrapadas, né? Começou muito bem, deu algumas derrapadas. Foi numa época que o Rodriguinho se contundiu, o América ficou sem vários jogadores. Perdeu o seu principal atleta, né? O Rodriguinho. Mas essas constantes trocas de treinadores, isso nunca funcionou em clube nenhum e não seria no América que iria funcionar. 2012 foi um ano decepcionante em termos de futebol para o América, porque em termos de estrutura talvez tenha sido um ano excelente. Centenário, a reinauguração do Independência, mas em termos de futebol, como é que você avalia? O futebol do América é um centenário para ser esquecido, né? Aí tem esse grande problema, né? O fantasma do centenário de alguns clubes e tal. O América tem que esquecer. A América tem que mudar a filosofia e parece que vai mudar agora com a chegada do Vinícius Eutrópio. Muda a filosofia, agora trabalhando muito forte a formação dos atletas de base, que é uma característica já muito valorizada pelo América ao longo dessa história. Então, 2012, esqueça, começa em 2013 e, por favor, diretoria do América, não troquem de treinadores como fizeram em 2012. Isso só atrapalha o trabalho. Recadinho de Everton Guimarães, aliás, está provado no futebol que às vezes insistir num treinador funciona. Agora, Everton, para se comemorar no América em 2012, sobe o estádio, novo estádio? Não, na verdade não, porque uma nova sede que será inclusive inaugurada no próximo ano. Vão reformar shopping, a estrutura do América. Agora, o Centenário do Drummond está sendo, inclusive, reformulado agora. O Vinícius Eutrópio esteve aqui semana passada, elogiou muito o trabalho que está sendo feito lá dentro do América. Então, tem que comemorar a volta do Independência, de certa forma, a manutenção na Série B, por que não? A manutenção na Série B também deve ser comemorada, porque fica muito próximo da Série A. Olha só como é que é, a manutenção tem que ser comemorada, então? É óbvio, os constantes erros cometidos em 2012 poderiam ter piorado a situação. Mas foi uma frustração, não foi? Não subir? Eu acho que sim, pelo começo do campeonato, viu? Aquela disparada que o América deu, e aí todo mundo, inclusive eu, dizia o seguinte, olha, o América sobe com os pés nas costas. Disparou. E no final de tudo, disparou, a coisa deu no que deu. O Rodriguinho está mantido para o ano que vem? Sim, o Rodriguinho está mantido. O Vinícius Eutrópio disse que não abre mão do jogador, que é, de fato, o principal jogador de meio campo do América. Algumas contratações chegando, o Laércio, que é um jogador que vem de Florianópolis, é um jogador importante, bom jogador, inclusive, a América acho que acerta no nome. Agora, o grande detalhe é que ele disse que o Rodriguinho permanece. Agora, eu não sei se uma proposta poderia tirá-lo do América. Estamos esperando o Caio voltar, hein? O Caio se destacou no início do ano. Ainda tem mais essa, um jogador que também foi muito importante. A queda dele, a saída dele do time, também mostrou muito sobre a queda do América na sequência do campeonato. Maravilha. Então é o seguinte, ó. O pessoal tá aí reclamando o Cruzeirense, né? Chateado, a beça. O Cruzeiro não ganhou nada no futebol esse ano, mas ganhou no vôlei. E tem mais, ganhou um título hoje, foi no atletismo, hoje de manhã, na São Silvestre. A atleta do clube queniana, Maureen Kipchumba, foi campeã da São Silvestre. A queniana completou a prova com tempo de 51 minutos e 41 segundos. Na disputa masculina, predomínio também dos quenianos. Atenção para os nomes. Vitória de Hedvig Kipsang, o atleta do Cruzeiro também queniano, Joseph Aperumoy, chegou em segundo lugar, que nome, hein? O brasileiro mais bem colocado na prova foi Giovanni dos Santos, que chegou na 4ª posição e também é da equipe celeste de atletismo. Agora falando do Cruzeiro, vamos falar do atletismo, Everton? Vamos falar do atletismo. Você entende atletismo, na verdade? Eu sou um grande fundista. Eu sou um grande fundista. Maratona, 42 quilômetros? Puxa, nossa, você não faz ideia como é que eu corro bem. Aliás, te dar um abraço no Guga, no marido da Letícia. Guga Pessoa. No Guga Pessoa, que a gente disse que a gente vai fazer a volta da Pampulha aí em 2013. Vamos ver se acontece. Essa tua forma, na verdade, é porque você corre muito. É verdade. Principalmente e o PC segue a tua forma, o PC Almeida. PC Almeida, né? Meu pai, grande PC, que está em casa assistindo a gente, grande abraço. Cruzeiro contratou 2 quenianos agora, eles foram bem. A queniana venceu a prova feminina. Venceu a prova, é um trabalho muito legal que o Cruzeiro faz.
desse investimento no atletismo e, de certa forma, valoriza muito a marca Cruzeiro. Agora, a nota destoante é que parece que o futebol brasileiro, a São Silvestre, está sendo gerida pelas mesmas pessoas que fazem a gestão do futebol brasileiro, né? Porque mudaram o horário, diminuíram a premiação. Pois é, passou para amanhã, eu até estranhei isso. Afastou o público da corrida, pouca gente na Paulista. Afastou também os grandes nomes. Os grandes nomes do atletismo mundial não estiveram na corrida desse ano, exatamente porque o prêmio diminuiu. Apenas a bagatela de 50 mil para o primeiro colocado. Isso você tem no bolso do pijama, né, Fê? É verdade. Olha, campanha para o ano que vem, tá para 2013. Aliás, acho que pode constar nas promessas do Everton. Everton Guimarães na corrida da Pampulha e no fim do ano na São Silvestre. Sem dúvida. Promessa dele, hein, gente? Feita aqui, vamos ver. Olha só, retrô do Cruzeiro agora, hein, do futebol. Que o Cruzeiro em 2012 abaixo da expectativa para muita gente. Eliminações no Mineiro, na Copa do Brasil, oitavas de final, Atlético Paranaense, não é verdade? E um brasileiro só razoável. Para o Cruzeirense 2012, já vai tarde. A temporada começou com a posse da nova diretoria e promessas de um time forte. Sei que não é fácil a vida que a gente vai ter pela frente de agora por diante, porque a responsabilidade maior do clube cabe sempre ao presidente, mas eu tenho uma diretoria muito boa, os companheiros meus que foram eleitos junto comigo são companheiros que estão dispostos a arregaçar as mangas e trabalhar. De maneira que estou tranquilo para enfrentar as dificuldades que vêm por aí. O técnico Wagner Mancini foi mantido. Os reforços vieram, 14 ao todo. Dentro de campo, um primeiro semestre desastroso. Eliminações na semifinal do Mineiro para o América e nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Foi o fim da era Wagner Mancini no Cruzeiro. Eu estou entregando o cargo e gostaria também de lembrar alguns aspectos que nesse momento são muito importantes. Um deles, o clube foi deixado na minha mão e na mão da minha equipe no momento mais delicado da história do Cruzeiro e nós deixamos a equipe na Série A. Este ano o trabalho acabou não fluindo e por isso eu estou entregando o cargo. 15 de maio, o gaúcho Celso Roth é apresentado como novo treinador da Raposa. O treinador só entra nessa situação, né? Quando vem para ajeitar alguma coisa. 5 dias depois, a estreia no Brasileiro. Um início até promissor. Liderança alcançada depois dos 3-1 contra o Vasco em São Januário. Mas a alegria durou pouco. Faltou regularidade. Novos reforços chegaram, como o volante Tinga e os atacantes Martinúcio e Borges. Ainda assim, o time não engrenou. Vocês têm que olhar um pouquinho o grupo do Cruzeiro, que eu peguei, o grupo do Cruzeiro que está agora, dos jogadores que nós trouxemos, 5 jogadores estão fora, dos jogadores que nós trouxemos, os demais estavam aqui já. E é contraditório perguntar onde é que nós podemos chegar. Nós queremos chegar no título, mas nós estamos com um trabalho absolutamente desequilibrado. O torcedor tem que ter a noção também da realidade que nós vivemos, da realidade do time do Cruzeiro. Começaram então as desavenças entre Roth e o presidente Gilvan de Pinho Tavares. Ele agora é que acertou com a escalação do time e ao acertar com a escalação do time melhorou o rendimento da equipe. No princípio da competição ele havia acertado também e depois alguns jogadores sofreram lesões, sofreram contusões, o que prejudicou também, sobremodo, o rendimento da equipe. O presidente pode tudo, né? Pode falar o que quiser, inclusive. A instabilidade continuou. 7 jogos seguidos sem vitória. O Cruzeiro passou a ser um mero coadjuvante no campeonato. Celso Roth, antes mesmo do fim do Brasileiro, já havia sido comunicado de que não ficaria no clube em 2013. O presidente aqui é fantástico, né? Nós já conversamos antes, já definimos as coisas antes. Eu só espero que isso não seja uma característica do mineiro, né? Que tem tudo na mão, que está tudo claro e não sabe aproveitar. O novo técnico era Marcelo Oliveira. A torcida protestou. O Cruzeiro terminou em 9º lugar no Brasileirão. Na última partida, derrota para o maior rival. Celso Roth se despediu. Um 2012 bem diferente do que o cruzeirense se acostumou a sonhar. Se não tivesse contratado o Roth, a situação seria ainda pior. Muita gente critica, acho que ele começou muito bem, depois realmente se perdeu no comando da equipe, deixou de escalar alguns jogadores, algumas substituições que a gente também não entendia, mas eu acho que se não fosse o Roth a situação seria ainda pior, porque o Cruzeiro realmente teve que se consertar
no meio da competição. Pedrão Paquito, faz um favor, aproxima aqui a grua. Vem pra cá, grua. Vem pra cá, grua. Que retrospectiva é essa do Cruzeiro, hein, galera? Cruzeirense deve estar triste a beça. 2012 foi brabo. Retrospectiva, aliás, em clima de polícia, né? Pesado, um clima complicado. O Everton Guimarães. O negócio foi difícil lá na toca, hein? É um ano para ser esquecido de fato, né? Porque foi trágico. Foi trágico no Campeonato Mineiro, foi trágico na Copa do Brasil, foi trágico no Campeonato Brasileiro. Politicamente, o Cruzeiro também foi uma tragédia no ano. Começou atrasando o salário. Mas, na verdade, começou no passado com a manutenção do Wagner Mancini, né? Que diante daquela campanha que foi feita e de lutar, de golear o Atlético na última rodada do Campeonato Brasileiro, isso aí deu uma segurança ao técnico Wagner Mancini, ele foi mantido e não deveria ter sido. 6-1 fizeram mal ao Cruzeiro? Fizeram mal bocado ao Cruzeiro, né? A manutenção do técnico Wagner Mancini foi o grande erro do Cruzeiro. Aí depois você dispensa o Wagner Mancini, traz o Celso Roth e a diretoria não deu respaldo ao treinador. Ah, não é uma sumidade? Não é. O Celso Roth não é um treinador espetacular, mas fazia um trabalho muito bem feito. Até que ele descobriu que ele não tinha um respaldo. A própria diretoria fritou. Isso foi aberto publicamente, né? Pela diretoria e pelo Celso Roth. Eu não estou inventando nenhuma história aqui. Você que cobre o Cruzeiro também sabe que a coisa foi muito pior do que se imaginava, né? Quando você entra numa empresa e não tem o respaldo da sua direção... Tanto é que o empresário do Celso Roth comentou já no fim do contrato dele que o Celso só não permaneceria por causa do Gilvan. Claro, exatamente. Não havia clima. Não havia clima, não havia o apoio da diretoria, né? E aí dispensa, traz o Marcelo Oliveira, contestado por grande parte da torcida. O Cruzeiro vive, a partir do ano que vem, uma mudança também de filosofia. Outro detalhe, o presidente sabia da dívida que o Cruzeiro tinha na saída dos Perrelas. Sabia, 30 milhões. Mas o que é uma dívida de 30 milhões para um clube que fatura cento e tantos milhões por mês? É verdade. Né? Então não foi nenhuma surpresa. Agora, a surpresa foi essa campanha realmente para ser esquecida e banida da história do clube. Valeu, Everton. Já a gente volta com mais Golaçô. Tem muita coisa para acontecer ainda. Vou citar só uma coisa, por exemplo. PC e Fael foram para loteria. Já no outro bloco. Até já. Que golaço!